Dei uma chance a você de provar com razão o sentido do ser, pois não vi solução, apenas distração pra dar nome ao viver. Sei quantas vezes chorei, em meu quarto gritei, só pra esvaziar do meu peito sofrer, de não poder saber o porquê de nascer. Pelo mundo a vagar, esperando achar qual é o meu lugar. E por onde passei, só me desapontei e senti que falhei. Mas eis que o céu me trará as respostas pra continuar, pois eu sei que tu podes me dar uma nova chance de me encontrar, sentido pra recomeçar. Descobri quem sou ao me aproximar do amor. Descobri quem sou que tu podes me dar uma nova chance de me encontrar, um real sentido pra recomeçar.
Alô, queridos, uma boa noite a todos. Que bom que nós já estamos reunidos para mais um culto, um domingo especial. Eu sei que hoje, possivelmente, você saiu da sua casa para cumprir aí com seus compromissos, alguns nas expectativas aí dos resultados das eleições, outros, quem sabe, já comemorando algum resultado positivo. Mas esse momento chegou o momento de nós pararmos um pouquinho, relaxarmos e nesse momento nós adorarmos ao Senhor. Começamos a semana, o culto de domingo é sempre um momento de nós, através da palavra, através da oração, através do louvor, nós aproximarmos de Deus com o propósito de encontrar nele forças, ânimo, aprendizado e crescimento espiritual. E também buscarmos as bênçãos de Deus para prosseguir numa semana cheia de lutas e desafios. E eu quero agradecer pela sua companhia, você que já está conosco, que se preparou, que reservou esse momento para o nosso culto de adoração. Você é muito bem-vindo e eu convido você a compartilhar nesse momento o link, compartilhar essa transmissão para que outras pessoas também possam ouvir o apelo e a palavra de Deus nesta noite. Enquanto você compartilha, nós vamos cantar. Dando início ao nosso culto, nós vamos cantar uma música chamada Compensa Servir a Jesus. E eu queria convidar você a, com ânimo, com alegria e abrir o seu coração diante do Senhor e louvar ao Senhor com essa canção. Compensa servir a Jesus. Vamos cantar juntos.
Muito bom. Eu queria, nesse momento, convidar você a orar. Nós vamos invocar a presença de Deus, pedir a bênção de Deus e que Ele também aceite a nossa adoração nesta noite. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelos seus cuidados, pelas suas bênçãos e pela maneira bondosa como tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado também porque nesta noite nós podemos nos dobrar diante do Senhor em adoração, na certeza de que através da fé o Senhor também se inclina a nós e atende os anseios do nosso coração e atende, Senhor, as nossas necessidades e, acima de tudo, cumpre sobre nós as suas promessas de graça, bondade, de bênção, de proteção, de sustento, de amparo, de conforto. Por isso, nesta noite, nós queremos pedir que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor esteja presente aqui conosco, através do Teu Espírito, esteja presente aonde houver os nossos irmãos nesta noite, e que a graça e a bondade do Senhor possa alimentar a fé, a esperança e devolver as forças e ânimo a cada um dos nossos irmãos. Por isso eu coloco cada um deles nas Tuas mãos e peço a Sua companhia, a Sua bênção nesta noite, que o Senhor nos aceite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós tivemos alguns dias, uma semana, né? Que estivemos aqui, a irmã Gabriela fazendo a transmissão de um programa durante a semana, e ela fez aqui um estudo dentro do contexto dos capítulos finais do livro Grande Conflito, e o estudo dela tinha o propósito de nos mostrar e nos motivar através da revelação, nós entendermos melhor os acontecimentos finais, com o propósito também de melhorarmos e nos consagrarmos a Deus, nos preparando para os eventos finais da história desse mundo que haverá de acontecer em breve. E eu queria, nesses domingos agora próximos, fazer alguns estudos, e eu pensei numa série sequencial, mas eu resolvi hoje voltar atrás um pouquinho, pelo fato de que a partir do próximo domingo, na próxima semana, nós já estaremos dentro da semana de colheita. Então eu estou com os irmãos nesse domingo, mas domingo que vem, Jonathan, nós não estaremos aqui. Quem estará transmitindo o culto para todos nós será o pastor Luiz Gonçalves, juntamente com o pastor Bulhon. Então a semana de colheita, o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Bulhon estará fazendo uma semana muito especial, e domingo que vem nós já estaremos dentro do programa desta semana, tá bom? Então, por essa razão, eu hoje não vou começar uma série assim, porque começaria hoje e já interromperia na próxima semana. Então, nós deixamos para planejar aí alguns temas a partir da outra semana, que é quando já terá terminado a semana de colheita com o pastor Luiz Gonçalves e o pastor Bulhon também, tá bom? Então, por essa razão, hoje eu decidi fazer um tema avulso. E você vai falar assim, pastor, mas isso é a sequência da semana que estava acontecendo? Não é. Também não está dando início a uma nova etapa de temas, viu? Apesar de que na segunda-feira, nessa próxima segunda-feira, amanhã, o irmão Sebastião estará dando início à classe bíblica que ele já fazia às segundas-feiras, tá bom? Então, segunda-feira agora, amanhã às 8 horas, ele estará dando início a uma classe bíblica dentro dos temas do livro de Daniel. Ele estará fazendo capítulo por capítulo, né? Então, começando amanhã, depois, óbvio, na outra semana ele vai estar faltando, porque estará dentro do programa da semana de colheita. Então será o pastor Luiz Gonçalves junto com o pastor Bulhon, e terminando a semana de colheita, ele retoma às segundas-feiras a transmissão da classe bíblica que ele estará fazendo dentro do livro de Daniel, tá bom? E ele vai estar fazendo capítulo por capítulo. É um tema muito bom, de fácil entendimento e próprio para o tempo em que nós estamos vivendo, tá? E eu queria hoje fazer uma meditação do nosso culto dentro de um propósito, de um estudo, assim, um pouco isolado de alguns outros contextos, mas um estudo que eu acho relevante para a nossa vida, para o nosso aprendizado. O contexto está no livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel é um livro interessante, ele começa mostrando ali a necessidade do povo, ele começa apresentando o desejo do povo de ter um rei, e logo nos primeiros capítulos a Bíblia mostra que Deus chamou Samuel como um profeta, e Samuel tinha
ou recebeu de Deus a responsabilidade de estar à frente desse projeto de escolher um rei sob a orientação de Deus para a nação de Israel. E nesse processo nós encontramos Samuel apresentando Saul, ungindo Saul, já logo nos capítulos iniciais do livro de 1 Samuel, e orientando Saul de como ele deveria se proceder para ser um rei segundo o coração de Deus. E aí nós encontramos Samuel orientando Saul de que Deus haveria de mudar o seu coração, e Deus o fez, que Deus haveria de prepará-lo para que ele fosse um rei e que da sua linhagem seguisse outros reis e que eles pudessem conduzir o povo dentro do plano e da vontade de Deus. Apesar de que a vontade primária de Deus era que o povo tivesse um governo liderado pelo próprio Deus e não liderado por seres humanos. Mas a Bíblia diz que os homens pediram que Deus desse a eles um rei humano como tinha as outras nações. Então você vê isso no capítulo 8, e logo em seguida você encontra Saul sendo escolhido, no capítulo 10, e assim ele já começa a receber algumas orientações de Deus. Eu acho interessante essa estrutura, porque mesmo a escolha de Saul tendo partido de um desejo da humanidade, Deus ainda aceita o desejo da humanidade e ele propõe orientar e guiar e ensinar o povo e preparar um líder para que pudesse conduzir o povo. E você olha para a estrutura da Bíblia, desde do Antigo Testamento nós encontramos essa estrutura, Deus separando pessoas, líderes, para que eles pudessem, através da vontade de Deus, guiar o seu povo nesta terra. E assim a Bíblia registra a experiência de grandes homens, que olhando para si não tinha nada sequer que pudesse dar a eles um voto de confiança de que eles tivessem algum preparo, tivessem alguma capacidade, mas que Deus os preparava e os conduzia e os guiava, sempre orientado pela palavra de Deus. E assim foi quando Saul foi escolhido. Samuel passou a Saul algumas orientações. E dentro dessas orientações está um texto que encontramos no capítulo 10, no versículo 8. E eu queria que você lesse comigo esse verso, capítulo 10, versículo 8. Nesse capítulo, Samuel havia acabado de ungir Saul, né? Falar de Saul, de Samuel, de Jonatas e de Davi, a gente dá umas misturadas, né? Mas aqui Samuel havia acabado de ungir Saul e dá a Saul uma orientação que está no verso 8, dizendo assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Apesar de Saul ter sido escolhido rei, ele vivia ou deveria estar a princípio sobre a orientação do profeta. Era a forma segura de Saul reinar sobre a nação. Ele devia atender à voz do profeta, que recebia de Deus a orientação e transmitia a ele sempre o que ele deveria fazer. E aqui Samuel dá a Saul uma orientação muito simples. Disse: olha, você vai descer a Gilgal, e você vai à minha frente, e você vai esperar 7 dias, e depois eu irei, e quando eu for, eu vou ali oferecer ofertas pacíficas, sacrifício de ofertas pacíficas, e vou dizer a você o que hás de fazer. E aí vai Saul, logo no começo do seu reinado, sendo orientado pelas instruções de Deus, vinda através do profeta Samuel, porém, ainda muito misturada com o seu próprio ponto de vista, com as suas vontades, com o seu querer, ainda com a sua impetuosidade. E nesse processo, nós encontramos Saul sendo um rei que de quando em quando realizava as coisas segundo a sua visão de vida, do seu modo humano de ver as coisas.
E ele tinha sido chamado por Deus para ser alguém que pudesse conduzir o povo não sobre a visão humana, mas sobre a visão divina. Portanto, essa meditação nossa, ela tem o propósito de nos mostrar que Deus sempre chama os seus filhos para propósitos mais elevados do que simplesmente nós ficarmos olhando para as nossas vontades humanas. Deus chama homens e mulheres para ser exemplos, para serem líderes, para serem guias da humanidade, sempre levando o ser humano a viver uma vida que não seja guiada pela sua própria vontade, pelo seu querer, mas sim pela orientação dada por Deus, que hoje não temos através de profetas, mas temos registrado na palavra aquilo que Deus revelou aos profetas. Então hoje nós somos chamados a sermos líderes, a sermos cristãos, a sermos exemplos, a sermos pessoas que conduzem a humanidade a viver uma vida sobre a orientação dada por Deus e não sobre as vontades, os querer e os gostos humanos. E nesse episódio nós encontramos o rei Saul tendo uma certa recaída e tentando fazer as coisas conforme o seu querer. Por isso que eu queria levar você ao capítulo 13, para nós lermos a partir do verso 8. No capítulo 13, verso 8, está o momento em que em que Saul, ele chega no local que Samuel havia enviado. E ele então espera por Samuel como Samuel havia determinado. 7 dias ele deveria esperar. Mas ele deveria aguardar, ele não deveria tomar nenhuma decisão e fazer nada antes que Davi chegasse. E olha o que Saul fez. Ele não devia fazer nada antes que Samuel chegasse, aliás. E quando você chega no capítulo 13, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: o que fizestes? E respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que estava com ele, cerca de 600 homens. E assim o texto continua no restante do capítulo. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo o momento em que Samuel havia encontrado Saul em Gilgal, aonde ele havia ordenado que Saul deveria esperar 7 dias e que esperasse o profeta para que o profeta oferecesse os sacrifícios e também instruísse a ele de o que ele deveria fazer. Acontece que Samuel chegou um pouco meio em cima da hora. Quando você lê o texto, você percebe que o prazo dado por ele estava se findando e Saul então decidiu fazer alguma coisa. Na Bíblia nós encontramos algumas vezes homens e mulheres que, chamados por Deus, que receberam promessas e propostas de Deus, mas que decidiram de forma, eu diria assim, de forma apavorada, realizar as coisas do seu próprio jeito. Talvez o exemplo mais
comum na Bíblia é o exemplo de Abraão e Sara. Quando Deus prometeu a eles que eles teriam um filho, o filho da promessa, e eles olhando para a idade, olhando para o contexto que os cercava, eles decidiram que eles deveriam acelerar e fazer do seu próprio jeito cumprir-se a promessa que Deus havia feito. Então o que ele faz? Ele pega e uma das suas servas e deita-se com ela, e com ela tem o filho, para dizer: esse é o filho da promessa. Entendendo que ele já era idoso e que Sara também já era idosa, eles deixam de confiar na direção de Deus, no tempo de Deus, na promessa de Deus, e resolvem realizar a promessa de Deus do jeito deles. Aqui, nesse episódio, nós encontramos uma experiência semelhante. Saul foi até Gilgal. Era ainda jovem, era um rei inexperiente, mas Davi havia dito a ele que ele deveria, Samuel, eu quero ver até que hora que eu vou chamar Samuel de Davi. Né, Jonathan? Mas Samuel havia dito a ele que ele deveria esperar 7 dias e que Samuel chegaria para orientá-lo no que deveria fazer, e Samuel também chegaria para oferecer os sacrifícios pacíficos. O contexto aqui é um contexto interessante, porque o contexto dessa passagem, desse episódio, é que os filisteus estavam se levantando guerra contra a nação de Israel. Os israelitas não estavam com um exército preparado para enfrentar o exército dos filisteus, que era um exército enorme em relação aos que tinham no meio dos hebreus. Os filisteus estavam com aproximadamente 30.000 carros para enfrentar aquela guerra, 6.000 cavaleiros. E o texto bíblico diz que eles tinham uma multidão que parecia areia no mar, de homens para a guerra. E eles já haviam aproximado de Gilgal. E o povo de Israel estava temeroso. Saul, como rei, estava sem saber o que fazer. Estava no momento angustioso e ele precisava de uma solução. A esperança dele estava em Samuel chegar e mostrar a ele que Deus tinha uma saída para apresentar a eles, porque aos olhos humanos não havia nenhuma solução, não havia nenhuma esperança para a nação de Israel. Eles seriam prontamente derrotados pelos filisteus. Os filisteus já estavam subjugando já há um longo tempo. Se você ler ler esse livro a partir do capítulo 10, você vai conseguir compreender esse contexto de angústia que eles estavam vivendo e que eles haveriam de enfrentar uma primeira batalha. Não só Saul, mas seu filho Jonatas também, como um líder militar, com um grupo de homens preparados para a guerra. Se você passar pelo capítulo 13 lendo, você vai ver que Jonatas tem vitória sobre os filisteus, né? E você vai perceber que nesse momento, era um momento especial que Deus queria provar a Saul como rei. Tanto é que no capítulo que nós lemos, no texto que nós lemos, no capítulo 13, Samuel fala para ele, Samuel diz para ele assim: procedeste, no verso 13, neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, pois ele teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Era uma prova que Deus havia permitido Saul passar. Era uma dificuldade que ele estava enfrentando como rei, como líder da nação, como líder militar da nação e líder religioso da nação. De que ele deveria confiar em Deus, de que ele deveria agora mostrar que ele era um rei de um coração diferente, de que ele era um rei que era guiado pelo Espírito de Deus. E queridos, nessa primeira prova de Saul, Samuel diz para ele: você agiu neciamente. Em algumas versões a Bíblia usa a expressão tolo, você foi um tolo. E ele diz assim: você perdeu a chance de ser aprovado por Deus como um rei segundo o coração de Deus. E queridos, eu olho para essa experiência de Saul e eu vejo 2 aspectos interessantes. O primeiro aspecto é aquele comum de que todo ser humano tem suas fraquezas, de que todo líder tem seu momento difícil, de que todo líder tem o seu momento onde que ele pensa em desistir, aonde que ele perde as forças, o ânimo, a esperança, aonde muitas vezes ele não sabe o que fazer. Mas existe um outro lado. Existe o lado do líder chamado por Deus que esquece
e deixa de confiar na direção de Deus. O líder que é chamado por Deus, mas ele não entende que alguém que lidera a causa de Deus ou faz algo para Deus, ele deve fazer guiado pelo Espírito de Deus. Que nas coisas de Deus não tem espaço para o querer, para a vontade humana, para o modo humano de pensar, para o modo humano de ver as coisas. Deus age e Deus vê pela uma ótica diferente do ser humano. E é por isso que nós somos chamados a confiar nele. Por isso que esse texto, essa bronca que Samuel dá em Saul, esse que nós podemos chamar assim de puxão de orelha que ele dá no rei, ele nos ensina princípios muito interessantes para nós hoje que somos chamados por Deus a ser líderes, a ser guias, a conduzir o povo de Deus, a causa de Deus, guiadas sobre a orientação e a vontade de Deus. Essa experiência nos mostra que as coisas não são do nosso jeito, as coisas são do jeito de Deus. E que as lutas que nós enfrentamos como líderes e como pessoas e como cristãos, elas servem para confirmar a nossa confiança e a nossa dedicação a Deus. E a mostrar que Deus está à frente da nossa vontade e não a nossa vontade à frente de Deus. Quando Samuel encontra Saul em Gilgal, Samuel olha para ele e diz: Saul, o que você fez? Verso 11, capítulo 13. E respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci os holocaustos. Queridos, Saul tinha uma explicação óbvia para ele ter desobedecido a ordem de Deus dada através de Samuel. Saul tinha motivos, Saul tinha razão para ter feito o que ele fez. Ele diz para Samuel: Samuel, olha só, eu vi que você não chegava. Você prometeu 7 dias, deu 7 dias e você não apareceu. E eu observei que o povo estava impaciente, que o povo já não sabia o que fazer, estavam angustiados. E eu observei também que os filisteus se aproximavam. E se isso não bastasse, eu fiquei apavorado, porque eu ainda não tinha obtido a benevolência do Senhor, eu ainda não tinha recebido a resposta de Deus do que deveria fazer, eu ainda não tinha ouvido a instrução de Deus. Então e ele usa uma expressão interessante, porque ele diz assim, a Bíblia registra uma expressão dizendo assim: eu disse comigo, início do verso 12, eu disse comigo, e eu então realizei a minha vontade, o meu pensamento, o meu modo de agir, o meu modo de proceder, e eu coloquei o método humano em questão, em prática. E queridos, eu queria nesse contexto aqui considerar que muitas vezes Deus nos chama para obras muito maiores, e nós somos muitas vezes apavorados em relação a confiar na direção de Deus. E quando eu digo isso, queridos, eu não estou dizendo que as lutas desta vida não devem causar medo e muitas vezes insegurança em nós. Não é essas coisas. Mas eu estou dizendo que quando nós enfrentamos as dificuldades na vida, nós precisamos saber esperar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus quando Deus nos coloca sobre as mãos responsabilidade. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes não sabemos o caminho para onde ir. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Deus tem direção para cada um de nós. As coisas não são do nosso jeito. A vida não pode ser guiada pela vontade humana. A vida do cristão, quando entregue nas mãos de Deus, não pode mais ser guiada pelo seu próprio modo de ver as coisas. Saul diz assim: e aí eu disse comigo, eu vou fazer do meu jeito, porque Deus está demorando me responder, porque o profeta demorou me atender, porque Deus não se manifestou sua benevolência. E eu queria nesta noite perguntar a você, queridos, que entregou a vida a Cristo: tem alguma coisa que você está esperando em Deus na sua vida? Será que você está esperando uma cura? Será que você está esperando uma bênção especial na vida?
Será que você está aguardando, esperando uma transformação de coração? O que é que você está esperando nessa vida? Um milagre na vida dos filhos, na conversão de alguém da família? Ou você está esperando que a sua igreja se torne a igreja segundo o coração de Deus, uma igreja animada, uma igreja alegre? O que é que você está esperando? E aí eu pergunto, se você está esperando algo especial de Deus, como é que você tem esperado? Será que você tem esperado agindo da sua própria maneira, do seu próprio jeito? Fazendo as coisas conforme você acha que deve ser feito? Como muitos fazem, pastor, eu queria até fazer alguma coisa, mas as coisas não estão do meu jeito, então eu abandono. Eu vou tomando decisões e fazendo escolhas, sem que o Espírito de Deus esteja dirigindo. Queridos, cristãos não tomam decisão, não faz escolhas, sem a orientação do Espírito de Deus. Sem a decisão e a escolha do Espírito de Deus. Essa é a bronca de Samuel com Saul. Samuel está dizendo, Saul, você deveria ter esperado. E aí nos versos seguintes ele diz o porquê. Ele diz assim, olha, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, verso 13, em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel diz para Saul, Saul, Deus escolheu à risca um homem decente, digno e que confiasse nele. Deus escolheu um homem e já o tornou de príncipe sobre a nação. Ele está dizendo isso porque ele já havia ungido Saul. Ele está dizendo, você já foi escolhido, mas você não foi o líder que Deus gostaria que fosse. Ele diz assim, a primeira necessidade, a primeira luta, a primeira dificuldade, ele diz assim, você deixou de agir em conformidade com a vontade de Deus. E aqui, queridos, Deus está à procura hoje ainda de homens e mulheres e servos que aprendam a confiar nele, que aprendam a decidir e fazer escolhas baseado na vontade e na decisão do Espírito de Deus e não nas vontades humanas. Nós estamos aproximando do final de um ano e esse período do ano é aquele período assim bem desafiador para igrejas e as nossas lideranças, né? E eu sei que você que está me ouvindo aí, de repente nem é membro da nossa igreja, mas sei que na sua igreja também acontece esse mesmo contexto. É um tanto de pessoas desanimadas a serem líderes na obra do Senhor. É um tanto de pessoas dizendo assim, pastor, eu não quero mais. Pastor, eu não gostei. Pastor, eu não tenho forças. Pastor, não dá desse jeito. Eu quero devolver minhas funções. Eu quero viver sem compromisso. Eu quero viver sem responsabilidade. Eu não quero me comprometer. Eu não quero me envolver. Porque se eu me envolver, vão falar de mim. O que eu faço parece que não está bom. E queridos, nenhum desses pensamentos são pensamentos dirigidos pelo Espírito de Deus. E eu queria dizer para você nessa noite, se você é um desses que começa a agir conforme o seu querer, conforme a sua vontade e não guiado pela vontade e pelas decisões de Deus, você está caminhando no mesmo caminho de Saul. Samuel diz para Saul, Saul, Deus já tinha te escolhido, já tinha te ungido como príncipe, e Deus te escolheu para ser um homem reto, digno, que confiasse nele. E a primeira luta, a primeira dificuldade, você perdeu a chance de Deus confirmar o seu reinado para sempre. Você não obedeceu à ordem de Deus. Queridos, Saul esperou, mas ele não esperou o tempo que foi dado pelo profeta. Ele não aguardou até o final do tempo. Ele tornou-se impaciente. A demora de Samuel deixou ele inquieto, deixou ele desesperançado, deixou ele desanimado. O contexto que estava ao seu redor deixou Saul cheio de preocupações. Eu sei que o contexto que está ao seu redor, nas funções que você desenvolve na obra do Senhor, eu sei que o contexto pode parecer desanimador. O contexto pode até te deixar preocupado, mas eu queria dizer para você nessa noite, seja obediente, corajoso, seja aquele que Deus escolheu e diga, eu esperarei no Senhor,
e tomarei decisões conforme a vontade do Senhor. E eu não farei do meu jeito, eu não abandonarei, eu não fugirei do propósito que Deus deu para a minha vida. Saul, ele não se esforçou para animar o povo. Ele não agiu para inspirar o povo a ter coragem, a confiar em Deus perante o momento que estava diante deles. Pelo contrário, ele foi o primeiro a apavorar-se, a jogar por terra o que Deus havia planejado. Saul, ele não preparou fielmente o povo para servir ao Senhor. Ele, com a sua impaciência, com o seu medo, com a sua insegurança, com o seu modo próprio de agir, ele causou insegurança na vida do povo. Queridos, todos nós temos um chamado de Deus para uma obra especial em meio à humanidade. Todos nós, a Bíblia diz, nós somos sacerdotes reais. Quando entregamos a vida a Cristo, nós tornamos sacerdotes de Deus diante da humanidade. Carregamos uma responsabilidade de levar esperança para as pessoas, de levar segurança, de levar a esperança de um Deus que não falha. E queridos, muitas vezes nós nos encontramos na condição de Saul. Nós mesmos apavorados, inseguros, desesperados e jogando por terra os planos que Deus tem para nós e para a obra dele nessa vida, porque achamos que temos que fazer do nosso jeito. E aqui, queridos, Samuel lamenta dizendo: Saul, você poderia ter sido obediente. Você poderia ter sido obediente porque você estava carregando uma grande honra dada por Deus. Você já tinha recebido a unção de príncipe sobre a nação. Agora Deus queria confirmar você como um grande líder para sempre, mas você não obedeceu. E assim, ele deveria ter esperado Samuel para oferecer os sacrifícios pacíficos, as ofertas pacíficas, e ele fez do seu próprio jeito. O que era aquele processo de oferecer os sacrifícios? O que tinha que ver aquele processo que era tão interessante? Por que ele deveria esperar tanto? E por que Samuel deveria estar ali? Aquele processo era um processo que exigia que o povo consagrasse o coração a Deus, para que eles pudessem, naquele tempo de luta e de batalha e de guerra, receber a graça e a intervenção de Deus para vencer as lutas. Era um processo para consagrar a vida do povo. Deus exigia que o povo se arrependesse dos seus pecados, antes que eles enfrentassem uma batalha como aquela que estava diante deles. Só então, ali, a oferta então deveria ser feita. Deus exigia que o povo se consagrasse, demonstrasse confiança em Deus. Aí então você deveria oferecer o sacrifício. Mas Saul tinha feito o contrário. Saul não tinha convocado o povo a se consagrar. Saul não tinha feito nada pelo povo e ele correu e ofereceu o sacrifício. E Deus disse: não é assim. Deus disse: o povo precisa consagrar a sua vida para ver a manifestação de Deus no seu meio. É onde nós encontramos uma outra lição muito especial para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós ficamos aguardando a manifestação de Deus em nosso favor, quando nós ainda não consagramos a nossa vida, quando nós ainda não somos obedientes à vontade do Senhor, e carregamos a ilusão de que Deus vai cumprir as suas promessas sobre nós, sem nem sequer colocar o pé na água, como nós costumamos dizer, sem agir na direção de Deus, sem nos envolvermos, sem nos comprometermos com as coisas de Deus, e ficamos reivindicando o cumprimento das promessas de Deus sobre nós. Aqui Samuel está dizendo para Saul: não é assim, Saul. Quando vamos para uma batalha, precisamos estar com o coração consagrado. A função de Saul como rei, como líder, semelhante à sua função como um cristão, como um líder na igreja, seja de qual for a função, é a função de preparar o povo, de animar o povo, de exortar, de levar o povo a uma consagração. E aí depois sim, oferecer uma oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício tinha que ver: Senhor, aqui nós estamos, entregues totalmente na sua mão, nos use. Mas queridos, nós costumamos ver, e eu tenho visto com muita constância, ao contrário, é as pessoas dizendo: pastor, eu não quero me envolver, eu não quero nada com a causa desse Deus, desse Cristo. Eu quero muitas vezes enfrentar a batalha do meu jeito, mas parece que as coisas de Deus não é do meu jeito.
Queridos, e realmente não é do nosso jeito as coisas de Deus. As coisas de Deus têm o seu tempo. A obra de Deus, as promessas de Deus para se manifestar em nós, é necessário que nós tenhamos consagrado a nossa vida ao Senhor. Saul deveria ter levado o povo a se consagrar, mas ele era preocupado com o contexto ao seu redor. E é por essa razão que ele recebe uma forte repreensão de Samuel. E Samuel diz a ele: você agiu como um tolo, como um nécio. E o tolo aqui, queridos, não é alguém que está desprovido de inteligência, não. O tolo aqui no conceito de Samuel é alguém espiritualmente culpável. É alguém que não só apenas havia feito uma ação errada, mas que estava no seu coração, o coração distante do ideal de Deus. Saul presenciou o livramento do Senhor, mas na primeira tensão, ele deixou de ser obediente, ele não se pôs a praticar exatamente o que o Senhor havia pedido a ele. E assim, queridos, Saul permitiu que os seus sentimentos tomassem lugar da confiança em Deus, baseado nas providências passadas que Deus já tinha feito em favor dele. Como que está, queridos, o seu relacionamento com Deus como cristão, como um líder, como alguém que Deus chamou para uma obra especial? Tem você consagrado a sua vida e se disposto e sido alguém que inspira outros a confiar, inspira outros a enfrentar as batalhas da vida segurado nas mãos de Deus? Ou você é aquele que apavorado tenta fazer do seu jeito, ou apavorado tenta abandonar aquilo que Deus te colocou como responsabilidade, tenta se livrar de compromissos, tenta viver a vida do seu jeito, nos seus próprios prazeres? Queridos, Deus deu livramento ao povo pelo um ato de misericórdia. Mas Saul teve uma perca muito grande. Era plano de Deus que Saul tivesse o seu reino confirmado para sempre. Que a sua descendência pudesse estar à frente da liderança da nação. Por isso Deus havia mudado o coração de Saul. Mas Saul foi tentado e ele fracassou, ele confiou em si. E confiar em nós, queridos, é fazer as coisas do nosso próprio jeito. Para Deus não é do nosso jeito, queridos. Para Deus tem um jeito certo. Para Deus, Deus separa homens e mulheres e coloca sobre eles o seu espírito e dá a eles as suas orientações, e resta a nós obedecermos e fazermos conforme a vontade do Senhor. E eu queria nessa noite, querido, deixar um convite para você. E eu queria convidar você a permitir que a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões seja guiada pela vontade, pelo Espírito de Deus e pelo assim diz o Senhor na sua palavra. Não faça escolhas, queridos, que tenham a ver com o seu gosto, com o seu ego, com o seu sentimento, com os seus prazeres, com o seu conforto, quando se trata da obra do Senhor nesta terra. Não faça escolhas baseadas no seu querer, quando Deus te deu uma responsabilidade maior. Porque do contrário, ou assim sendo, você vai perder as promessas e as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. E queridos, aqui Saul perdeu muito do que Deus tinha planejado para ele. E não estava num ato tão, vou dizer assim, Saul fez uma coisa tão horrível, não. Saul simplesmente demonstrou que não estava confiando na direção de Deus. Ele tinha simplesmente que esperar o profeta Samuel chegar. O profeta Samuel haveria de, junto com ele, animar o povo, consagrar o coração do povo ao Senhor, independente de quantos tinham ali, para que eles enfrentassem a batalha. Tanto é que se você ler o texto, a Bíblia diz que ele ficou com 600 homens. Independente de quantos estivessem ali, consagrados a Deus, Deus daria o livramento a eles. E assim, queridos, eu queria dizer para você nessa noite, independente de quantos são sob os seus cuidados, de quantos membros são a sua igreja, de qual a sua função, de qual a sua liderança, de qual o seu papel, se você consagrar o coração a Deus, Deus vai te usar de maneira grandiosa. Mas o contrário também é verdade, se nós negarmos de consagrar a nossa vida a Cristo, se nós deixarmos de lado a seriedade daquilo que Deus nos deu como responsabilidade,
nós estamos nos colocando no caminho daqueles que vão perder as bênçãos de Deus sobre a vida, que vão perder as promessas de Deus? E eu queria dizer para você que o critério principal, a razão principal, o objetivo principal é nós sermos obedientes ao chamado de Deus. Nós sermos fiéis ao chamado de Deus. Deus te chamou para quê nesta vida? Qual que foi o chamado de Deus que Ele fez para você na obra da salvação da humanidade? Ele te chamou para fazer o quê? Chamou você para ser um cristão e servir a Deus como um diácono, por exemplo? Foi isso que Deus te chamou? Se foi isso, querido, seja obediente e fiel ao chamado de Deus. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser um recepcionista na casa de Deus? Se foi isso, queridos, seja fiel ao chamado de Deus e obediente à ordem do Senhor. Porque assim fazendo, Deus fará grandes maravilhas através da sua obediência e da sua confiança. E assim Deus tem chamado todos os seus filhos cristãos, aqueles que entregam a vida a Cristo, recebem de Deus uma responsabilidade, uma missão para realizar algo para a obra do Senhor. E quando você vai realizar essa obra, ela é realizada conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Que Deus abençoe você. Que Deus dê a você a cada dia um espírito de confiança nele. Que permita você esperar e agir conforme a ação do Espírito de Deus e a ordem da palavra de Deus. No caso de Saul, a ordem do profeta. No caso nosso, a ordem da palavra de Deus. E que não seja feito nada conforme o nosso querer e a nossa própria vontade. E que não seja tomado nenhuma decisão e nem feito nenhuma escolha baseada nas vontades humanas. Ainda que ser um líder seja desafiador, ainda que o tempo em que nós estamos vivendo seja um tempo angustioso, seja um tempo difícil. Alguns dizem assim, pastor, está muito difícil mexer com pessoas, pastor. Está muito difícil lidar com os irmãos de fé. Está muito difícil liderar. Está muito difícil envolver as pessoas, pastor. Sim, está difícil. E por causa disso, você vai fazer o quê? E diante disso, você vai agir de que maneira? Lembrando que Samuel diz assim para Saul: Deus escolheu o homem o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Sabe o que Samuel está dizendo para Saul? Samuel está dizendo assim: Deus escolheu você, Saul, você agradou ao Senhor. E queridos, é o mesmo que Deus diz para nós. Quando você recebe de Deus uma responsabilidade, um chamado de Deus, Deus está dizendo assim: olha, Deus se agradou de você. E aí a pergunta é: e aí, Saul, você pega e age desta maneira? Você deixa de agir conforme a vontade de Deus e passa a desobedecer a Deus e fazer as coisas do seu jeito? E olha, do seu jeito saiu totalmente o contrário. E por essa razão você perdeu a bênção de ter o seu reino confirmado para sempre. Queridos, Deus é bondoso, é misericordioso. E eu sei que muitas vezes nós agimos de maneira contrária à vontade de Deus, mas nem por isso Deus tem nos abandonado. Nem por isso Deus tem virado as costas para nós. A verdade está no contexto a seguir, que Deus deu vitória a eles, ainda que Saul tivesse jogado tudo por terra. Assim como Deus também deseja dar a nós vitória se nós repensarmos nossas escolhas. Se nós firmarmos propósito com Deus, consagrar o nosso coração, Deus nos dará vitória e nos fará ver grandes maravilhas através da obra que Ele confiou a cada um de nós. Que Deus abençoe você. Que diante das dificuldades que o mundo está nos oferecendo, que diante das batalhas como estava Saul, nós possamos sair como vitoriosos, obedientes e tementes ao Senhor. E que Deus confirme em nós as promessas que Ele tem para cada um de nós. Esse é o meu desejo, a minha oração. Por isso nós vamos cantar, encerrando o nosso culto nessa noite. E nós vamos cantar de novo a mesma música que nós cantamos no início. Está aí, Jonathan, aquela música? Então o Jonathan vai colocar para nós: compensa servir a Jesus. Servir a Jesus é para nós um privilégio. E servir confiante e temente de que Deus nos dará o resultado final com a bênção dele, se a Ele nós seguirmos fielmente. Vamos cantar. Compensa servir a Jesus. Depois da música nós vamos orar. Será o nosso momento de oração.
Amém. Compensa servir a Jesus, queridos. É a obra mais importante nessa vida, é fazermos alguma coisa para Deus. Chegou o momento de nós orarmos pelas nossas necessidades, pelos nossos pedidos de oração, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias. E eu agora há pouco, à tarde, passei na casa de um irmão nosso, o Miguel, e recebi um pedido de oração do Miguel. O Miguel disse assim: pastor, ore por mim, pela minha saúde. Miguel, eu coloquei aqui seu pedido, viu? Nós vamos orar nessa noite. Os pedidos que os irmãos têm nos enviado também, nós colocamos sempre aqui, de maneira que nós intercedemos diante de Deus, rogando que Deus possa nos atender. E eu queria nesse momento convidar a você a fechar os olhos e nós vamos agora orar ao Senhor. Querido e bondoso Deus, eu quero nessa noite te agradecer, porque o Senhor tem olhado para nós e tem se agradado de nós. Assim como o Senhor um dia olhou para Saul, se agradou dele, se propôs, Senhor, a mudar o seu coração, a transformar a vida dele, a tornar ele um grande líder. Eu quero nessa noite pedir que o Senhor faça também uma transformação na vida de cada filho seu que nos ouve nesta noite. E nos torne, Senhor, em pessoas que cumpram, Senhor, fielmente a ordem do Senhor nesta vida. Que sejamos bênção na vida da nossa família, das pessoas ao nosso redor, da nossa igreja, da obra da salvação que o Senhor tem para todo ser humano. Quero pedir que de modo especial o Senhor estenda a sua mão de bondade sobre nós, porque somos fracos, Senhor, e tendenciosos a tomar decisões e fazer escolhas baseado na nossa vontade, baseado no contexto ao nosso redor que muitas vezes nos oprime, nos apavora, que muitas vezes, Senhor, nos deixa angustiados, que muitas vezes nos leva a pensar que desistir do propósito do Senhor para nós é a melhor solução. Querido Deus, nos dê um coração consagrado ao Senhor, para que possamos ver as bênçãos do Senhor se manifestar em nosso meio, através das obras que o Senhor tem prometido fazer. Pai querido, quero pedir nesta noite que o Senhor abençoe cada membro das nossas igrejas, do nosso distrito, assim que o Senhor abençoe também cada uma das nossas igrejas, dando ao Senhor uma semana de realizações, de lutas, mas também de vitórias. Abençoe de modo especial cada amigo que nos ouve nesta noite também. Aonde estiver um deles inclinado diante do Senhor neste momento, que o Espírito do Senhor repouse sobre ele e realize os anseios do coração, mas que o Senhor consagre a cada um de nós a servir fielmente ao Senhor. Abençoe de modo especial nossas famílias e abençoe, Senhor, aqueles que por alguma razão estão enfermos. Eu quero pedir que o Senhor os cure com graça e misericórdia. Nesta noite eu quero colocar diante do Senhor, de modo muito especial, o irmão Trajano. O irmão Trajano é um irmão nosso de Indiana, que está lutando, Senhor, com um problema de saúde, e ele necessita, Senhor, da ajuda do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor providencie o seu tratamento, que o Senhor indique a pessoa correta, o médico correto, o procedimento correto, e que ele tenha a alegria, Senhor, de se restabelecer conforme o seu querer. Por isso, nessa noite, nós o colocamos nas suas mãos mais uma vez. Do mesma maneira, Senhor, atende para todos aqueles que estão enfermos e que nos ouvem nesta noite. Que com a presença do seu Espírito, o Senhor os visite e restabeleça a saúde de cada um deles. Dá-nos, querido Deus, a presença do seu Espírito, a tua paz e a tua companhia. E que nessa semana, Senhor, nós possamos honrar o teu nome com a nossa vida, com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Abençoe de modo especial o nosso programa da semana. Na segunda-feira, a classe bíblica com o irmão Sebastião. Nos encontramos na quarta-feira e queremos pedir que o seu Espírito nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Uma bênção nós podemos estar juntos nessa noite. Que Deus possa te abençoar, guiar a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas, que elas sejam sábias e tenha a bênção de Deus e a vontade de Deus prevaleça sobre você. Que Deus abençoe. Nós nos encontramos novamente na quarta-feira, lembrando que na segunda-feira tem a classe do irmão Sebastião, e assim na quarta-feira nos encontramos aqui num culto de oração. Deus abençoe a cada um de vocês, é o nosso desejo, a nossa oração. Dei uma chance a você de provar com razão o sentido do ser, pois não vi solução, apenas distração.
pra dar nome ao viver. Sei quantas vezes chorei, em meu quarto gritei, só pra esvaziar do meu peito sofrer, de não poder saber o porquê de nascer. Fui pelo mundo a vagar, esperando achar qual é o meu lugar. E por onde passei, só me desapontei e senti que falhei. Mas eis que o céu me trará as respostas pra continuar, pois eu sei que tu podes me dar uma nova chance de me encontrar, um real sentido pra recomeçar. Descobri quem sou ao me aproximar do amor. Descobri quem sou ao me aproximar do amor, pois eu sei que tu podes me dar uma nova chance de me encontrar, um real sentido pra recomeçar.